Tá ao vivo. Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos aqui no mais uma aula do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8. Nesse capítulo maravilhoso, intitulado O Autor Recebe Ordem das Autoridades de Krishna e do Guru. Então vamos cantar um pouquinho, só vendo aqui se está tudo certo com a transmissão. Parece que tá. Então vamos cantar. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Então vamos ler aqui esses versos, começando com 28 e terminando no 31. Anaya Seba Vakshaya Krishnera Sevana Eka Krishna Namera Palipaetatana. Então, tradução e significado dados por sua divina graça, Sebhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Como resultado do cantar o Mahamantra Hare Krishna, fazemos tão grande avanço na vida espiritual que, simultaneamente, nossa existência material termina e somos premiados com amor a Deus. O santo nome de Krishna é tão poderoso que, por cantá-lo mesmo uma só vez, muito facilmente obtemos essas riquezas transcendentais. É que potência o santo nome, né? Então, versos 29 e 30. Rena Krishna Nama Yade Laya Badubara Tapu Yade Prema Nahi Nahi Ashrudara Tabejani Aparada Tahate Prachura Krishna Nama Bijatahena Kareankura.
Então vamos lá. Acabei não dando palavra por palavra. Rená este, Krishnanama, santo nome do Senhor. Yadi se, Laya, alguém toma. Barrubara, repetidamente. Tabu, ainda assim. Yadi se, prema, amor a Deus. Nahe, não é visível. Nahe Ashrudhara, não fica com lágrimas nos olhos. Tabe, então, Jani, compreendo. Aparada, ofensa. Tahate, ali, neste processo. Prachura, bastante. Krishnanama, o santo nome de Krishna. Bija, semente. Tahi, nessas atividades. Na, não. Kare, faz. Ancora, brota. Então, a tradução. Se alguém canta o excelso e santo nome do Senhor repetidamente, e ainda assim seu amor pelo Senhor Supremo não se desenvolve em lágrimas, e lágrimas não aparecem em seus olhos, é evidente que, devido às suas ofensas ao cantar, a semente do santo nome de Krishna não brotou. Significado: se alguém canta o mantra Hare Krishna ofensivamente, não alcança o resultado desejado. Portanto, deve-se evitar cuidadosamente as ofensas que já foram descritas com relação ao verso 24. Verso 31. Chaitanya Nityanandenahi Esava Vichara Namalaite Premadena Bahi Ashrudara. Chaitanya Nityanande, ao cantar os santos nomes do Senhor Chaitanya e Nityananda. Nahi, não há. Esava, todas estas. Vichara, considerações. Nama, o santo nome. Laite, simplesmente por cantar. Prema, amor a Deus. Dena, dão. Barre, há um fluir. Ashrudara, lágrima nos olhos. Então a tradução é a seguinte: mas se alguém apenas canta com um pouquinho de fé os santos nomes do Senhor Chaitanya e Nityananda, livra-se muito rapidamente de todas as ofensas. Assim, quando canta o Mahamantra Hare Krishna, sente o êxtase do amor a Deus. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur observa a este respeito que, se alguém se refugia no Senhor Chaitanya Mahaprabhu e em Nityananda, seguindo as instruções deles, a saber, tornar-se mais tolerante do que uma árvore e mais humilde do que uma grama, e dessa maneira canta o santo nome do Senhor, em pouco tempo alcança a plataforma de transcendental serviço amoroso ao Senhor, e lágrimas aparecem em seus olhos. Devem ser levadas em conta certas ofensas no cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas isto não é levado em consideração no cantar dos nomes de Gaura Nityananda. Portanto, se alguém cantar o Mahamantra Hare Krishna, mas sua vida for ainda cheia de atividades pecaminosas, ser-lhe-á muito difícil alcançar a plataforma de serviço amoroso ao Senhor. Por outro lado, mesmo que alguém seja um ofensor, caso cante os santos nomes de Gaura Nityananda, libertar-se-á rapidamente das interações de suas ofensas. Portanto, devemos primeiro aproximar-nos do Senhor Chaitanya e Nityananda ou adorar a Guru Gauranga, para então atingir a fase de adorar Hare Krishna. Em nosso movimento da consciência de Krishna, primeiro aconselhamos nossos alunos a adorar Guru Gauranga, e então, à medida que eles avançam, instalamos a deidade de Hare Krishna, e eles se dedicam a adorar o Senhor. Devemos primeiro refugiar-nos em Gaura Nityananda, a fim de alcançar finalmente Hare Krishna. A este respeito, Srila Narottama Das Thakur canta: Gauranga bolite habe pulaka sharira Hari Hari bolite na yaneha babenira Araka benitai chandera
Karuna Hoibe, Samsara Vasana Mora, Kabetu Chahabe, Vishaya Chadiya Kabe Shudahabe Mana, Kabe Amaherava, Shri Vrindavana. A princípio, deve-se cantar regularmente o santo nome de Shri Gaurasundara e então cantar o santo nome do Senhor Nityananda. Isto limpará o coração dos desejos impuros de gozo material. Então, é possível aproximar-se de Vrindavana Dama para adorar o Senhor Krishna. A menos que o Senhor Chaitanya e Nityananda nos favoreçam, não adianta irmos a Vrindavana, pois a menos que nossa mente esteja purificada, não poderemos ver Vrindavana mesmo que estejamos lá. Na verdade, ir a Vrindavana implica em se refugiar nos 6 Goswamis, lendo Bhakti Rasamrita Sindhu, o Vida da Madhava, o Lalita Madhava e os outros livros que eles legaram. Dessa maneira, pode-se entender as transcendentais aventuras amorosas entre Radha e Krishna, Kabirama Bujaba Se Yugala Piriti. O amor conjugal entre Radha e Krishna não é um romance humano comum, é plenamente transcendental. A fim de compreender Radha e Krishna, adorá-los e ocupar-se no serviço amoroso a eles, é preciso receber a orientação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu e dos 6 Goswamis, discípulos diretos do Senhor Chaitanya. Para um homem comum, é mais fácil adorar a Sri Chaitanya e Nityananda Prabhu ou Panchatattva do que adorar Radha Krishna. A menos que alguém seja muito afortunado, não se deve induzi-lo a adorar diretamente a Radha Krishna. O estudante neófito que não é suficientemente educado ou iluminado não deve entregar-se à adoração a Shri Radha Krishna, nem ao canto do Mahamantra Hare Krishna. Mesmo que ele faça isto, não poderá obter resultados desejados. Portanto, deve-se cantar os santos nomes de Nitai Gaura e adorá-los sem falso prestígio. Uma vez que todos nesse mundo material são mais ou menos influenciados por atividades pecaminosas, no início é essencial que adotem a adoração a Guru Gauranga e peçam favor deles, pois assim, a despeito de todas as desqualificações, muito em breve qualificar-se-ão para adorar a Vigraha de Radha Krishna. Observe-se a este respeito que tanto os santos nomes do Senhor Krishna quanto os de Gaurasundara são idênticos à Suprema Personalidade de Deus. Portanto, não se deve considerar um nome mais potente do que o outro. Contudo, considerando a posição das pessoas desta era, o cantar do Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é mais essencial do que cantar o Mahamantra Hare Krishna, pois Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação mais magnânima e a misericórdia dele se alcança muito facilmente. Portanto, devemos primeiro refugiar-nos em Shri Chaitanya Mahaprabhu, cantando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda, servindo a Gaura Nityananda, libertar-nos dos enredamentos da existência material e assim estaremos aptos a adorar a deidade de Radha Krishna. Shila Prabhupada ki jai. Anagyanati Miranda Syangyana Jalam Shalaka Yata Shuri Militanya Natas Marishena Vivendo Maha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual, abri meus olhos com a sorte de conhecimento, expressou minhas respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Vitalice Madha Mantra Swami Tinamini Namaste Naradarai Shiksha Shakti Darasi Prabhupada Vallabhai Gora Premanamate Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Vitalice Madha Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Gora Vani Prachalini Vishishusani Madha Prasadari Satarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, temos aqui novamente lendo os versos. Anayase Bhavakshaya Krishnera Sevana Eka Krishna Namera Palipayetedana
Como resultado de cantar o Mahamantra Hare Krishna, fazemos tão grande avanço na vida espiritual que simultaneamente nossa existência material termina e somos premiados com amor a Deus. O santo nome de Krishna é tão poderoso que por cantá-lo, mesmo uma só vez, muito facilmente obtemos essas riquezas transcendentais. Rena Krishna Nama Yadilaya Bahudara Tabu Yadi Premana Hinahi Ashrudara Tabejani Aparada Tahate Prachura Krishna Nama Bijatahe Nakariankura. Se alguém canta o excelso e santo nome do Senhor repetidamente e ainda assim seu amor pelo Senhor Supremo não se desenvolve e lágrimas não aparecem em seus olhos, é evidente que devido às suas ofensas no cantar, a semente do santo nome de Krishna não brotou. E 31. Chaitanya Nityanandena Saba Vichara Namalaite Prema Dena Bahi Ashrudara. Mas se alguém apenas canta com um pouquinho de fé os santos nomes do Senhor Chaitanya e Nityananda, livra-se muito rapidamente de todas as ofensas. Assim, quando canta o Mahamantra Hare Krishna, sente o prazer do amor a Deus. Que conjunto de versos assim, tão importantes, né, para a nossa vida espiritual, para nosso entendimento, para nossa realização, né, que é maravilhoso poder assim começar o dia pensando neles, né, assim, porque o santo nome de Krishna, Krishna é absoluto, né, ele é forma, parafernália, seus santos nomes, né, então Krishna está nesses itens, né, sua forma, os seus santos nomes, na parafernália, e devido à nossa condição, né, em Kali Yuga, nós temos os santos nomes, que é o Yuga Dharma, né, que é o Dharma para essa era. Então, como foi falado ali no final do significado do verso 31, né, Prabhupada fala que devido à condição das pessoas dessa era, né, atual, nós temos essa bênção, né, misericórdia de Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que veio distribuir esses santos nomes, que é o jeito pelo qual a gente consegue ter ali um contato com Krishna, né, porque em outras eras, né, os outros Yuga Dharmas, né, eles foram se estabelecendo conforme as qualificações das pessoas da época, né? Então, em Satya Yuga, a meditação era profunda, era feita muita tapácia, né, durante talvez milhares de anos. Então, em Treta Yuga, né, era a partir dos yagas, sacrifícios, né, as cerimônias que eram feitas entoando hinos védicos, e depois vem do Dwapara Yuga com a adoração, né, a deidade, puja, se fazia, o puja era Yuga Dharma, né, daquela época, e em Kali Yuga é o cantar dos santos nomes do Senhor, né, que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio, na encarnação dele mais magnânima, né, que veio distribuir então os santos nomes para toda essa sociedade, né, de Kali Yuga, né, na sociedade vigente. Então a gente acaba tendo os ascetas, né, de Satya Yuga, eles meditavam faziam muitas austeridades e meditavam muito e tinham assim suas plena capacidade de fazer tudo isso, ao passo que conforme as yugas foram avançando, né, a sociedade, os seres humanos foram decaindo, né, a sua capacidade de realizar, vamos dizer assim, os processos mais complexos. Então, hoje em dia, nós temos aí uma força, né, assim, descomunal
que prioriza o gozo de sentidos, né, acima de qualquer coisa, e a sociedade vem ficando cada vez mais sem referencial, porque cada um pensa no seu próprio gozo dos sentidos e da sua forma, né, cada vez mais sem uma autoridade, né, sem reconhecer a autoridade suprema, né, as leis divinas. Então, o ser humano está se afastando cada vez mais, né, das leis divinas, até chegar um momento que vai praticamente zerar, né, na sociedade. Então, é muito difícil para o ser humano atual entrar em contato com Krishna, né? Assim, então, por isso mesmo, veio Sr. Chaitanya Mahaprabhu, então, a sua encarnação tão misericordiosa, e para distribuir, né, os santos nomes de Krishna, né? Ele é Yugavatara, né, que vem estabelecer essa condição de cantar, e que isso vai nos libertar, né? Então, como diz o primeiro verso que a gente leu hoje, que é muito, muito maravilhoso, e assim, a gente vai pegar isso aqui como acho que uma inspiração, né, para o nosso cantar diário. E como resultado de cantar o Mahamantra, fazemos tão grande avanço na vida espiritual que simultaneamente nossa existência material termina e somos premiados com amor a Deus. O santo nome de Krishna é tão poderoso que, por cantá-lo, mesmo uma só vez, muito facilmente obtemos estas riquezas transcendentais, né? Então, assim, quem tem fé nisso, né, que foi dito aqui, né, no Chaitanya Charitamrita, né, a pessoa, olha o que pode acontecer na vida dela, pode realmente zerar todos os desejos, né, egoístas, e assim um coração purificado é premiado com amor a Deus, né? É muito legal e quem tem fé, né, nisso. Então isso acontece, né? Então precisamos fortalecer a nossa fé nos santos nomes, né? Então, no momento que a gente está agora, né, cheio de luxúria, né, a gente, mesmo assim, a gente tem um acesso a esses santos nomes, né? Então, assim, antes mesmo que a gente de ter essa misericórdia, né, de Goranga, né, que é o Avatara para esta era, nós temos também a grande misericórdia de Nityananda, né? O Senhor Nityananda, como foi falado aqui, né, ele dá abertamente, né, esses santos nomes. Assim, o Senhor Chaitanya veio trazer, né, mas é Nityananda que não considera não tem nenhuma exigência, né, de cantar esses santos nomes. Ele que fornece, ele que abre o mercado dos santos nomes, né? Ele que como tem essa canção que eu separei aqui para a gente ver, né, que é de Bhaktivinoda Thakur, que ele fala, né, Nadia Godrume Nityananda Mahajam Patiyachena Mahata Diverakarana. Quer dizer, na terra de Navaduipa, na ilha de Godruma, o magnânimo Senhor Nityananda abriu o mercado do santo nome para a liberação de todas as almas caídas, né? Shradavan Jan Rei, Prabhu Agyaibai, Magyei Bika, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shika. Então, ó homens de fé, pela ordem do Senhor Goranga, ó irmãos, eu lhes imploro, cantem Krishna, sirvam e adorem Krishna e aprendam sobre Krishna. Então, aqui a parada Sunya Hoye, Loho Krishnanam, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pram. Então, cantem o santo nome de Krishna sem ofensa. Krishna é nossa mãe, Krishna é nosso pai, Krishna é o
tesouros de nossa vida. Então, para terminar a última estrofe, Krishnera samsara korochari anacha jivadoya krishnanam sarvadharmasar. Então, abandonando toda a contaminação material, executem seus deveres mundanos, mas façam tudo em relação com Krishna. Mostrem compaixão a todas as almas caídas, cantando bem alto o santo nome de Krishna, que é a essência de todas as formas de religião. Então, essa canção, ela tem muito a ver com o que a gente leu aqui, né? Então, o Senhor Nityananda, ele é o guru original, né? Então, ele é Balarama, né? Uma encarnação de Balarama, e ele vem, como Balarama, ele tem um arado e vai arando o nosso coração, né? Tornando a terra fértil para receber o amor por Krishna, né? Para receber o conhecimento. Então, o Senhor Nityananda, ele tem esse humor, né? Esse humor misericordioso demais, né? Enquanto o Chaitanya, ele ainda considerava uma questão estrita de associação, né? Ele veio dar o exemplo ele veio como devoto, né? Então a encarnação de Krishna, que é disfarçada, então ele vem como devoto para dar exemplo. Então, quando ele está numa situação de sannyasi, ele meio que se recusa a aceitar a associação de um rei, porque o rei é muito opulento, lida com muitas opulências materiais e tal. Então, o Senhor Chaitanya, ele vê que ele sabe, né, que pela convenção social, né, um sannyasa não deve se associar com pessoas materialistas, de opulência material. Então, ele se recusa a estar com o rei Prataparudra, que tanto queria sua associação. E por quê? Porque ele queria dar um exemplo, ele precisava dar um exemplo, né? De ser aquele devoto que tinha as suas questões estritas. Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Chaitanya, em determinado momento, né, vendo a sinceridade, né, do rei, ele se manifesta para o rei, né, no coração dele, em várias situações, que eles não estavam ali se associando diretamente, mas dentro de do coração, o Sr. Chaitanya se manifestou para o rei, né? Então, dando êxtase que ele tanto merecia por sua sinceridade, né? Então, ele reciproca, né, Sr. Chaitanya de alguma forma, mas aos olhos da sociedade, né, então ninguém via que eles estavam se associando, né? Então, só que o Senhor Nityananda, ele não era assim. O Senhor Nityananda já se associava com todo tipo de pessoas e levava os santos nomes até para quem não queria, né? Porque o Sr. Chaitanya, ele tinha ali a questão da sinceridade, né? Via a sinceridade do devoto e levava o santo nome. E o Sr. Chaitanya não, o Sr. Nityananda, ele levava para todo mundo, não importa quem fosse. Ele levou para Jagai Madai, né? Então, Jagai Madai, embora o Sr. Chaitanya estivesse ali naquele passatempo, mas quem deu a misericórdia de fato a Jagai Madai, pessoas extremamente pecaminosas e que ofensivas, né? Que nem queriam receber os santos nomes, né? Mas o Sr. Nityananda foi lá e insistiu, e eles então receberam essa misericórdia, né? Então, é muito possível para nós, né, pessoas com muito desejo de desfrute, muito desejo separado, ter a misericórdia do Senhor Nityananda, e assim Gauranga, né? Então tem outra canção, assim, essas canções de Narottama Das Thakur também falam muito sobre isso também, sobre conseguir a misericórdia do Senhor, né?
Então, até uma delas foi falada aqui, Gauranga Bolite Rabe, que eu acabei desmarcando aqui, mas eu achei. Então, é muito linda essa canção e, assim, Prabhupada, ele dá um significado, né, nessa canção que vale muito a pena ler, quem puder. Então, que é citada aqui, Gauranga Bolite Rabe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite Nayaneba Benira Araka Benita Chande Coruna Roibe Samsara Vasana Mura Kabetu Chahabe. E aqui ele vai falar, né, do Senhor Gauranga e Nityananda, né? Ele diz aqui: quando chegará aquele momento oportuno em que haverá tremores no corpo assim que cantarmos o nome do Senhor Gauranga? Então, enquanto cantamos Hare Krishna, quando é que os olhos ficarão lacrimejando? E depois ele diz, né? Estamos todos sob a misericórdia do Senhor Nityananda. Nityananda é considerado o mestre espiritual original. Portanto, para nos aproximarmos de Gauranga, o Senhor Chaitanya, devemos recorrer à misericórdia do Senhor Nityananda. Qual é o sintoma de alguém que recebeu misericórdia do Senhor Nityananda? Narottama Das Thakura diz que o sintoma daquele que de fato recebeu a imotivada misericórdia do Senhor Nityananda é que ele deixou de ter desejo material. Arakabenita Chande Koruna Roibe Samsara Basana Mora Kabetuchahabe. Samsara Basana quer dizer desejo de desfrute material. E Narottama Dasa fica pensando quando isto se tornará insignificante. É claro que enquanto tivermos corpos, teremos que aceitar muitas coisas materiais, mas não com o propósito de desfrutar, e sim subsistir. Então aqui, essas canções de Narottama Dasa são muito inspiradoras, né? Tem muita filosofia ali, e a gente vê como ele trata desse assunto, né? Que faz coro com esses versos do Sri Chaitanya Charitamrita, né? Então, é poderoso esse cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Então, a gente ainda está nessa fase inicial do cantar, que é o Nama Parada, quando a gente tem esses desejos. Então, a semente de Bhakti, ela foi plantada, né, através do contato com o devoto, né? Então a gente teve esse momento de estar ali mais propício a se associar, né, com o devoto, depois aceitar as práticas, né? E nesse momento de aceitação das práticas a gente ainda tem muita instabilidade no nosso coração, na nossa mente, e o nosso serviço devocional fica muito instável também. Então, nesse momento, a gente está cantando o Mahamantra de uma forma muito ainda inicial, né, de ofensas, onde a gente pratica as críticas e canta o nome desatentamente e cheio de ofensas, né? Então, a gente pode cantar, né? Então a gente nos é permitido cantar se a gente canta primeiro, né, os nomes de Gaura, Nitai, o Panchatattva, né? Então, para pedir licença, né, que eles são os misericordiosos que nos estão oferecendo essa oportunidade. Então nós reverenciamos eles e pedimos licença para tocar nos santos nomes de Krishna, né? Então, aí nesse estágio, numa parada, a gente ainda está pedindo essa permissão, né? Aí depois vem um estágio que a gente vai incrementando esse cantar, que já sem ofensas, mas ainda não tem o amor puro, né? Ainda não está com o coração purificado, né? Totalmente. Então é o Namabasa,
né, que a gente ainda está ali, já sem ofensa, já cultivando esse apego por cantar, né, já com apego pelos santos nomes. E depois o Shuddhanama, que é o cantar puro, né, onde já se instala, depois que a gente atinge esse cantar puro, que realmente se instala Prema Bhakti no nosso coração, né? Então precisamos entoar nesse estágio. A gente ainda não tem amor por Krishna, nem fé, talvez nos santos nomes, porque a gente ainda comete essas ofensas, né? Mas com o nosso estágio, né? Nosso estágio não, pela misericórdia do Senhor e nossa determinação e fé, a gente chega aos próximos estágios, né? Então, Prabhupada sempre falava assim, porque esse momento pode demorar, né? Geralmente demora, né? Que a gente tem muita contaminação até sair tudo do coração de dentro, demora. E aí Prabhupada fala, né, que nós devemos ter muita tolerância nesse momento, tolerância e determinação, e aí a gente vai conseguir passar de fase, né? Então esse Mahamantra é tão poderoso, tão maravilhoso, que é falado que nesse cantar dos santos nomes, né, que limpa tudo. Então a gente tem que meditar sempre pensando nisso, né? Então investindo mesmo a nossa vida espiritual e colocando sinceridade nela, né? Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele falou o Shikshastaka, e tem o primeiro verso, né, do Shikshastaka, que é Chetodarpana Marjanam Bhava Mahavani Nirvapanam Shreya Kaireva Chandrika Vitaranam Vidya Vadujivanam Ananda Buddhi Vardhanam Pratipadam Punamrita Swadanam Sarvatmas Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. E eu vou ler aqui a tradução, que é maravilhosa. Glória a Shri Krishna Chaitanya, glórias a Shri Krishna Sankirtana, que tira do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada que apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade em geral, porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo o conhecimento transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. Então, acho que esse primeira estrofe, né, primeiro verso do Shikshastaka, ele traduz muito isso, né? Essa purificação, né? E tudo que a humanidade em geral precisa, né? Então nós que somos assim praticantes, né? Estamos aqui tentando, né? Cantar todos os dias para purificar nossos corações e estarmos assim com Krishna, né? E seus associados de maneira tão sem ofensas, né? A gente espera, e o Goura depois vai falar um pouco sobre isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Nesse cantar, né? Cuidado com a nossa vida espiritual, né? Que se a gente segue os passos, né, dos devotos puros, não imitá-los, mas seguindo os passos, sem cometer ofensas, né, aos devotos, cantar os santos nomes de uma forma cautelosa e respeitosa, né? Então, servir um mestre espiritual, ler os livros de Prabhupada constantemente, então tentar oferecer a nossa vida para Krishna, né, nossas atividades, colocar Krishna no centro realmente. Então aos poucos a gente vai chegar onde a gente quer, né, a vida de amor puro por Krishna. Então
E assim a gente vai deixando os nossos apegos materiais e colocando Krishna cada vez mais na nossa vida, né? Então a gente vê que um avanço se dá quando a gente já está assim, diminuindo muito a nossa, os nossos desfrutes, né? E colocando mais Krishna cada vez mais na nossa vida, né? Então a gente não se vê assim tão longe de Krishna mais. Então isso é que a gente vai, um sinal que a gente vai avançando, né? Então acho que eu vou ficando por aqui. Vou passar então a palavra para o Goura. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Yasso Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simati Vridananda Goswami Iti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachadesa Charini. Bom dia a todos. Eu acho que a Vashna, ela explorou muito bem os significados Bhaktivedanta desses versos do Chaitanya Charitamrita, né? Então, apenas assim, já reforçando o que ela já falou, né? É importante que, principalmente como o Prabhupada fala no significado, que chama que o estudante neófito não é suficientemente educado ou iluminado. Todos nós aqui estamos ainda numa fase de purificação, né, das nossas imperfeições e desejos materiais, né? Então a gente meio que pode se enquadrar, né, nessa categoria de estudante neófito. Então o Prabhupada fala aqui, né, que não se deve, esse estudante neófito não deve se entregar à adoração de Sri Radha Krishna nem ao canto do Mahamantra Hare Krishna. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é o que ele explica adiante, né? Mesmo que ele faça isto, não poderá obter os resultados desejados. Então ele continua aqui dizendo, portanto deve-se cantar os nomes de Nitai Gaura e adorá-los sem falso prestígio, uma vez que todos nesse mundo material são mais ou menos influenciados por atividades pecaminosas. No início é essencial que adotem a adoração a Guru e Goranga e peçam o favor deles, pois assim, a despeito de todas as desqualificações, muito em breve qualificar-se-ão para adorar a Vrigaha de Radha e Krishna. Ou seja, que Prabhupada quer dizer aqui exatamente que, é claro, existe o nosso esforço, a nossa sinceridade, a nossa fé, mas sem a misericórdia de Guru e Goranga, Gaura Nitai, nós dificilmente, ou seria quase impossível para um ser humano ocidental chegar à plataforma de Iraganuga Bhatti, né? Que é o que o verso anterior fala, né? O verso 29 e 30. Se alguém canta o excesso e santo nome do Senhor repetidamente, ainda assim seu amor pelo Senhor Supremo não se desenvolve, lágrimas não aparecem em seus olhos, é evidente que devido às suas ofensas no cantar, a semente do santo nome de Krishna não brotou. Então é essencial, né? Por isso que nós, sempre que estamos meditando no Mahamantra Hare Krishna, apesar de todos os nossos sinceros esforços, nós ainda cometemos uma série de ofensas, né? Nama Parada. E a gente canta esse mantra, né? Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Uma evocação ao Panchatattva, como a Vashna explicou, que nos conceda misericórdia, que perdoe as nossas ofensas mentais, as nossas distrações no cantar do Mahamantra Hare Krishna, na nossa meditação diária em Japamala, né? Tem um pouco de paciência para nós, porque somos almas muito caídas, né? E só com a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, nós podemos realmente avançar, limpar nossos corações e alcançar uma plataforma de serviço devocional espontânea, onde sim
lágrimas de nossos olhos fluirão naturalmente com o cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Eu queria fazer uma observação de que Prabhupada, em suas aulas, em muitas de suas aulas, e em seus textos também, né, sempre pontuava a questão de Vaishnava aparada, ou a ofensa aos devotos, né, que é a primeira ofensa que se deve evitar, né, na sua vida espiritual. Então, como foi bem pontuado por Prabhupada, essa é uma ofensa que ela interfere no processo místico e metafísico de interação da vibração sonora com o nosso coração. Isso é muito prejudicial ao nosso serviço devocional, né? E a gente deve evitar a ofensa aos devotos, né, de uma maneira muito diligente. E as escrituras nos contam, né, que como Krishna ele é muito tolerante com as ofensas a ele mesmo, mas extremamente intolerante ou restrito com ofensas cometidas contra seus devotos, né? E aí eu queria fazer um paralelo para encerrar aqui e passar para as perguntas. Prabhupada cita muito, né, esse passatempo para ilustrar o quão danoso é Vaishnava Parada. Ele cita o passatempo do Vasamuni e Ambarisa Maharaj, que é descrito no 9º canto do Srimad Bhagavatam, né? Então, do Vasamuni era um sábio poderosíssimo, né? Filho de Atrimuni, imagina, um poderoso rishi, né? Mas ele tinha um certo temperamento instável. E Ambarisha Maharaj era um grande devoto do Senhor Vishnu, um grande devoto, um rei poderoso, né? E certa vez Ambarisha Maharaj ele celebrava o Ekadasi, né? E tinha era muito estrito no cumprimento de horários e houve um conflito transcendental, né? De eventos, né? Que Durvasa-Muni veio visitar o seu palácio e foi se banhar no Rio Yamuna. E Ambarisha Maharaj, ele chegou o horário dele quebrar o jejum do Ekadasi, né? Mas ao mesmo tempo ele não poderia tomar praçada antes que o visitante fosse honrado, né? E Durvasa-Muni se atrasou um pouco no banho, né? no Rio Yamuna. Então Ambarisha Maharaj consultou os brahmanas e eles disseram: não, você pode quebrar com água, que você segue os seus votos de Ekadasi e ao mesmo tempo não comete uma ofensa ao visitante. Então assim Ambarisha Maharaj o fez. Porém, Durvasa-Muni, quando soube, ficou muito irado, né? E ele pega um fio de cabelo, né, e se transforma num demônio para matar Ambarisha Maharaj. E Ambarisha Maharaj, como um grande rei santo, ele aceitou. A maldição estava pronto para morrer, mas Vishnu não aceitou isso. Ambarisha Maharaj era um grande devoto do Senhor, né? E Vishnu vem, interfere, lança a Sudarshana Chakra, a arma mortal do Senhor, né, sobre esse demônio, mata o demônio e depois a Sudarshana Chakra se vira em direção a Durvasa-Muni, que sai voado, né? Sai desabalar da carreira, vai buscar apoio onde pudesse, né? Então é uma perseguição dentro do universo. Ele vai até o Senhor Brahma e o Senhor Brahma fala: olha, eu não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso, né? Então ele vai até o Senhor Shiva, que também fala: olha, você vai ter que ir até Vishnu Loka, porque eu não tenho como deter a Sudarshana Chakra do Senhor Vishnu. Então ele vai em desespero, imagina,
sendo perseguido pela Sudarshana Chakra, e chega até o Senhor Vishnu, que lhe repreende e fala: olha, Ambarisha Maharaj é o único que pode te salvar, porque você cometeu uma ofensa a um devoto muito querido. Esse devoto me é muito querido e eu não admito que esse devoto tenha sido ofendido. Então, somente o perdão dele pode lhe salvar da morte. Então, Durvasa Muni, humilhado, né, ele se dirige a Ambarisha Maharaj, que é um rei santo, um grande Vaishnava, e que lhe concede o perdão, né, e ele é salvo. Então, imaginem uma personalidade como Durvasa Muni, o perrengue que ele teve que passar para poder escapar da morte, né? Porém, fazendo um paralelo com o passatempo de Jagai e Madai, né? Imagina, Jagai e Madai eram pessoas da pior categoria possível. Eles eram, apesar de serem de uma família bramínica, né, eles se degradaram, eram os piores mau-elementos da região, né? Eram bêbados, assassinos, estupradores, eram assim pessoas da pá virada, né? Pessoas de darem medo a qualquer um. E o Sr. Nityananda e Haridas Thakura, a pedido do Sr. Chaitanya, iam de casa em casa, né, suplicando às pessoas que cantassem o Mahamantra Hare Krishna e se juntassem ao movimento de Sankta do Sr. Chaitanya. Então, eles foram ter com esses dois bêbados, esses dois malucos, que os colocaram para correr, né? Só que o Sr. Nityananda, ele é como a Vashana pontuou, ele é aquele que distribui, ele abre o mercado, né, livre para todos, o mercado dos santos nomes do Senhor. Então, o Sr. Nityananda volta e Madai, né, num acesso de loucura, ele arremessa um vaso de barro na cabeça do Sr. Nityananda, né, e o sangue transcendental do Sr. Nityananda começa a jorrar. E ao saber desse episódio, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito irado, né? E ele parte com a intenção de evocar Sudarshana Chakra para matar Jagai e Madai. Mas Nityananda Prabhu intervém. Nityananda Prabhu fala, você, lembre-se que essa é a sua encarnação mais misericordiosa. Mahavadanaya, né? Como a Vashana falou também, é a encarnação mais misericordiosa, que veio distribuir os santos nomes para as pessoas mais desqualificadas. Então, por ouvir isso, Chaitanya Mahaprabhu falou: não, Nityananda, meu querido Nityananda, se você os perdoou, quem sou eu para puni-los? Então, imagine, fazendo esse paralelo entre esse passatempo de Durvasa Muni e Ambarisha Maharaj com Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda com Jagai Madai. Esses criminosos, eles sequer chegaram a ter alguma ação de arrependimento, né? É claro que logo é um passatempo, né, de Krishna. Então logo eles veem Chaitanya Mahaprabhu irado, evocando a Sudarshana, eles se tomam de medo, né? Mas o perdão veio após. O primeiro perdão foi de Nityananda Prabhu. Então vejam vocês o quão diferente, né, e o quão especial são, aliás, essas encarnações de Krishna e Balarama como Chaitanya e Nityananda. Então, de fato, nós que somos assim, expansões de Jagai e Madai, no sentido de termos tantos desejos materiais, sermos tão egoístas, né? A gente precisa da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, nós precisamos da misericórdia de Nityananda Prabhu. Então, por isso, Krishnadas Kaviraj, né, ao narrar esse glorioso Chaitanya Charitamrita, né, ele nos diz que, como é dito aqui no verso 31, um pouco de fé no cantar
dos santos nomes do Senhor Chaitanya e Nityananda, aquele que o faz dessa maneira livra-se muito rapidamente de todas as ofensas. Então, isso é aquilo que vai nos permitir limpar o coração para poder cantar o Mahamantra de maneira não ofensiva e sentir, né, o êxtase do amor a Deus, que nós tanto ansiamos, né? Pois somos almas espirituais, Satitananda, né? Eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. E essa bem-aventurança, neste plano material, ele só é alcançado quando nós, então, sentimos esse êxtase de amor a Deus no cantar inofensivo do Mahamantra Hare Krishna. E sem a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, nós não vamos alcançar esse estágio inofensivo de cantar do Mahamantra. Então, é isso. Temos a sorte, a boa fortuna de estarmos numa Kali Yuga onde o Sr. Chaitanya Mahaprabhu nos traz esse método sublime, né, que nos habilita a voltar para o planeta espiritual mais elevado, Goloka Vrindavana, desfrutar dos passatempos eternos de Krishna, né? Porque, na realidade, em outras Kali Yugas, né, dentro de um dia do Senhor Brahma, a manifestação que se tem é para que se alcance os planetas Vaikunta. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu e o Sr. Nityananda Prabhu, junto com os 6 Goswamis de Vrindavana, né, que são gloriosos e registraram em textos, né, principalmente Diva Goswami, toda essa riqueza do conhecimento, né, e como o Sr. Chaitanya é o próprio Krishna, né, como o Rupa Goswami fala nesse verso, né, Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namegora Tuisya Namaha, que o Sr. Chaitanya é a encarnação mais magnânima, que é o próprio Senhor Krishna que vem com a tez dourada. Então, esse aparecimento do Sr. Chaitanya com seus associados, eles nos revelam, né, as raças mais íntimas que só existem em Goloka Vrindavana, né, que são Sakya Rasa, a relação de amizade com o Senhor Krishna, Vatsalya Rasa, que é a relação de paternidade ou maternidade com o Senhor Krishna, e Madhurya Rasa, né, que é o relacionamento amoroso e conjugal que as gopis têm, né? Então, esses humores de relacionamento, eles são revelados por Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, né? E nos permitem ter acesso a esse planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavana, onde essas raças são experimentadas, mas a gente não tem essas raças nos planetas Vaikunta. Existe apenas a raça de servidão e neutralidade, né? Shantarasa e Dasyarasa. Então é isso. Esses são os meus comentários adicionais ao Jivarshana sobre esses versos maravilhosos do Chaitanya Charitamrita. Então, se você puder ver se existe alguma pergunta, algum comentário, por gentileza. Vamos ver quem está aqui. Marcelo, Haribo, Lila Govinda, Hare Krishna Prabhus. Então, aqui, Lila Govinda, Otávio, Daniel. O Lila Govinda, acho que faz menção aqui, paciência, entusiasmo, confiança. Hare Krishna Jai Srila Prabhupada. Aquela hora que eu falei, né, que Prabhupada falava que a gente deveria passar por essa fase, né, de purificação, anartha nivriti, com paciência, entusiasmo, confiança, fé, né, tudo que é dito que a gente tem que ter nesse momento, né. Lila Govinda também fala: o mundo material é realmente um lamaçal de areia movediça.
é essencial as bênçãos de Guru, Goranga e Vaishnavas. É a única coisa que nos tira, né? Pode nos tirar dessa areia movediça. Aí o Lila Goranga fala, uma Vaishnava parada pode transformar um devoto em um ateísta. Mesmo Indra sofreu muito com um Vaishnava parada. Sim. Sim, com certeza. Marcelo, como alcançar a misericórdia de Mahaprabhu e Nityananda? Responde ou respondo eu? Tanto faz. Bom, podemos nós Marcelo, a misericórdia ela vem da sinceridade e da fé, né? Você precisa estar desejoso de servir a Deus, né? Amar a Deus, né? Então essa é a nossa posição constitucional eterna enquanto almas espirituais, servos eternos de Deus. Então você deve se desejar servir a Deus, desejar, e esse maior desejo de servir a Deus, ele é muito pontuado, né, na compaixão que você sente por todas as entidades vivas e como você, como um devoto de Krishna, se esforça para levar essa mensagem ao mundo, né, como os discípulos diretos, os associados diretos de Chaitanya Mahaprabhu fizeram lá em Navadvipa, né, na propagação do movimento de Harinama Sankirtan. Então, é isso, é você ter fé e, ao mesmo tempo, se esforçar para ser um multiplicador desse conhecimento, né? Isso vai te dar toda a auspiciosidade e as bênçãos de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda. Tem mais uma canção de Narottama Das Thakur aqui. Ele hoje está fazendo a trilha sonora, vamos dizer assim, da aula, né? Porque é muito maravilhoso, assim, as orações dele, né, são com tanta sinceridade, e eu acho que sempre quando a gente canta, né, essas canções, ouve, canta e lê o significado, nos inspiram muito, né? Podem ser muito inspiradoras para a gente ter a misericórdia de Chaitanya Nityananda, né? Então, assim, tem essa aqui que é Shri Krishna Chaitanya Prabhu, que, assim, geralmente em Mayapur cantam, acho que todos os dias cantam essa música lá, que é aquela Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Binake Doyalu Jagata Samsari. Então, aqui tem um significado também, essa canção tão importante tem significado mesmo de Prabhupada no livro de canções, né? Então, fala aqui, ó: meu querido Senhor, por favor, seja misericordioso comigo, porque quem pode ser mais misericordioso do que vossa onipotência nesses 3 mundos? Então, Narottama Das Thakur faz essa pergunta para Chaitanya Mahaprabhu. E aí depois ele fala aí fala que por favor, seja misericordioso comigo, és tão magnânimo, porque viste as almas caídas dessa era e tens muita compaixão delas, mas é bom saberes também que sou o mais caído. Aqui, né, ele vai falando, orando, implorando pela misericórdia deles, né? Então aí ele fala, né, se Chaitanya não pode dar, então Nityananda, por favor, seja mais misericordioso comigo. Se não puder ser, então quem pode ser Adwaita Acharya, o esposo de Sita, por favor, seja misericordioso comigo. E aí ele vai até chegar a Srivasa Acharya, né? E até os Goswamis, né? E tal, também. Ele vai lá em todo mundo solicitando a misericórdia dele, né? Então, assim, nós não somos Narottama Das Thakur, né? Porque ele é muito humilde mesmo, é uma humildade, ele já tem, nossa, amor por Krishna, né? E tal, mas é um exemplo, né? Que a gente tem que seguir, né? Ter esse desejo no nosso coração de estar ali servindo Krishna,
os seus associados, Goura, Nityananda, então o Guru, então a gente tem que pedir, implorar por essa misericórdia, né? Então, orar mesmo e se manter humilde, né? Como foi falado ali, até no significado, que eu deixei passar, não tentei falar, mas eu posso falar agora, ter esse terceiro verso do Shikshastaka, né? Ele fala muito sobre isso, né? Trinada Pisunityanā Tarora Pisa Rizuna Manina Mananina Kirtana Sadahari. Então, deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando inferior a palha na rua, e deve ser mais tolerante que uma árvore, né? Instituído de todo falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros, né? Então, neste estado de espírito, né, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente e ter essa misericórdia constante, né? A gente implorar para Krishna, implorar para Guru Gauranga, né, essa misericórdia para a gente estar aqui. Muitas vezes a gente entra no automatismo, né, da vida, tem um monte de coisa para fazer, e aí acaba cantando os santos nomes de qualquer jeito, fazendo o serviço devocional de qualquer jeito, negligenciando, né, um seva parada também, e vai negligenciando. Então a gente precisa estar sempre orando, né, a Guru Gauranga, Nityananda, Panchatato, que nos dê a misericórdia, que a gente possa fazer nosso serviço sem ofensas, e nos colocando assim de uma forma humilde para poder, mesmo que nós ainda não tenhamos conseguido ser humildes, mas tentando se colocar de uma forma humilde, que eles possam nos ajudar, né? Porque nós não temos nenhuma habilidade para nada, né? Então, né, só pela misericórdia deles mesmo, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, se respondeu. Alessandra chegou aqui, bom dia, Hare Krishna. Eu acho que não tem mais ninguém falando. Acho que finalizou, né? Não tem mais ninguém comentando nada. Podemos encerrar por aqui hoje. Então, desejando que toda a misericórdia de Guru Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, para todos nós. Então, bom domingo para todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai, Chaitanya Charitamrita aqui, Jai.